Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando o programa Trânsito Seguro, primeiro programa do ano. Esse ano a gente ainda não gravou nenhum programa aqui na emissora, de emissora nova inclusive, que é a tvweb.tv.br. Então agora para assistir o programa Trânsito Seguro, você vai acessar esse site, tvweb.tv.br. Então a gente vai estar aqui todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Bom, para quem nunca assistiu o programa Trânsito Seguro, a gente faz o que aqui no programa? A gente fala sobre trânsito, mobilidade, sobre transporte, tudo que é atualidade nessa área, e a gente também tira dúvidas de trânsito. Então, por exemplo, você tem uma dúvida sobre o documento do seu veículo, uma multa que você levou sobre um equipamento do seu veículo, se eu posso colocar isso filme, se eu posso colocar engate. Aí você tem essa dúvida, manda para nós, a gente responde. Pode ser através do meu Facebook, que é facebook.com/alessandroferro, ou também através do e-mail, programatransitoseguro@gmail.com. A gente, durante a semana, nós recebemos algumas perguntas. Todo dia, na verdade, eu recebo perguntas sobre regras de trânsito, sobre documentação no meu Facebook. E eu respondo essas perguntas, na medida do possível, eu vou respondendo. E essas dúvidas que cada pessoa que acompanha meu trabalho, que acompanha minha página, essa dúvida de trânsito que a pessoa tem, ela serve para outra pessoa. Então nós separamos algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente acha mais interessante, mais pertinente, e a gente vai colocar aqui, que vai servir para você também. Mas antes de colocar aqui as perguntas das pessoas que enviaram durante a semana, a gente vai falar das novidades, do que foi modificado nas regras de trânsito. Então hoje a gente vai falar sobre as novas resoluções, que é da 576 até a 580, são a última resolução que saiu 580. A gente vai falar também sobre o novo sistema que a CET, a prefeitura, através da CET aqui de São Paulo, ela está adotando um novo estilo aí de Zona Azul, um novo procedimento, que é o cartão azul digital. Depois a gente vai comentar. A gente vai também mostrar aqui o vídeo de quando foram lançados nossos carros nacionais no passado. A gente vai mostrar o vídeo do lançamento do Fiat 147, que aliás, eu aprendi a dirigir num Fiat 147. Já dirigiu o 147, diretor? Aquele câmbio era uma maravilha, né? Então a gente vai mostrar o vídeo. A gente vai falar também, semana que vem, acho que é semana que vem, de 18 e 19 de março, vai ocorrer lá em Salvador, na Bahia, a realização do primeiro evento, o primeiro encontro, na verdade, nacional de direito de trânsito. Vão estar vários profissionais lá. A gente vai comentar depois, tem até um vídeo para passar. A gente vai falar também de uma dúvida muito recorrente de a maioria das pessoas que colocam a película no veículo, ou o famoso insufilme. Muita gente pergunta, pode colocar no para-brisa, qual que é a transparência? A gente vai comentar aqui, que inclusive eu separei a resolução para a gente comentar, para ficar bem comentadinho. Também saiu uma lei recente, que alterou o artigo 19 do Código de Trânsito. Essa é a 29ª lei que altera o Código de Trânsito desde o seu lançamento. Ela saiu agora no dia 9 de março, ontem, né? A gente vai comentar dela também. Bom, a gente vai começar falando aí da resolução que fala sobre a questão do ciclomotor, né, que a gente costuma falar, quem trabalha com trânsito, a novela do ciclomotor continua. Por quê? Porque a questão da habilitação, não é obrigado a ter habilitação, com relação à placa, registro, licenciamento do ciclomotor. Agora os autoescolas também têm que ter o ciclomotor, foi prorrogado o prazo para o CFC ter o ciclomotor. Mas como é que ficou isso? Então, mais uma vez, foi modificado e o prazo foi estendido, né? Eu montei um texto resumido aqui, que diz assim: mais uma vez fomos surpreendidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, que prorrogou até o dia 31 de maio deste ano, 2016, o prazo para que os condutores de ciclomotor sejam habilitados na categoria A ou que eles possuam a ACC. Categoria A, para quem não sabe, é para quem conduz veículos de 2 ou 3 rodas, as motocicletas ou então os triciclos, e agora também o ciclomotor. Conforme a deliberação número 147 deste ano, 2016,
publicada no Diário Oficial da União, do dia 3 de março, foi agora, recente, foi publicado essa alteração. A resolução número 572 de 2015 concedeu prazo até 29 de fevereiro, passado agora. Nós estamos em março, né? Para os condutores de ciclomotor obterem o documento de habilitação correspondente ao veículo, podendo, neste caso, ser autorização para conduzir ciclo. Essa autorização para conduzir ciclo, pessoal que trabalha com trânsito, até mesmo quem fiscaliza, que é no meu caso também, né? A gente costuma falar que ACC é mosca branca de olhos azuis. Alguém já viu mosca branca de olhos azuis? Eu também nunca vi. Então, eu nunca vi nenhum condutor de ciclomotor apresentar uma autorização para conduzir ciclo. Isso é de responsabilidade dos órgãos de trânsito, no caso de São Paulo, o DETRAN. Mas, o que ocorre? O mesmo processo de habilitação para o motociclista que conduz uma motocicleta era o mesmo para se tirar a ACC. Era o mesmo processo, o mesmo custo. As aulas teóricas, as aulas práticas, ele tinha o mesmo gasto. Então, para a pessoa que fosse tirar o ciclomotor, ou melhor, para a pessoa que fosse conduzir o ciclomotor, para ela não compensaria ela tirar a CC. Ela tirava logo a habilitação na categoria A, porque ela poderia passar do ciclomotor para uma motocicleta que ela já ia estar habilitada. Então, não tinha adesão. Então, os órgãos de trânsito também acabavam que não emitindo. Então, para continuar aqui, onde a gente parou, a resolução 572 concedeu o prazo até 29 de fevereiro para os condutores de ciclomotor obterem o documento de habilitação correspondente ao veículo, podendo, neste caso, ser autorização para conduzir ciclo ou a habilitação categoria A. De acordo com a resolução 555 de 2015, esses veículos precisam de registro e licenciamento, pelo menos até 18 de outubro desse ano. Perdão, 18 de outubro de 2017. Então, só que aí entra uma questão de data de fabricação que a gente vai comentar. Então, de acordo com essa resolução, todo proprietário de ciclomotor tem que estar com esse veículo registrado e licenciado até o dia 18 de outubro de 2017. Todo mundo. Então, eu tenho um ciclomotor que já tem 10 anos de uso, eu não tenho documento nenhum. Vai ter que providenciar alguma forma para regularizar. A gente tem aí algumas imagens, eu vou pedir para o diretor colocar, que fala do ciclomotor, então a gente vai falando e vai ilustrando para ficar melhor o entendimento. Então nós temos aí, olha lá, deliberação 147, que a gente já comentou, publicado no Diário Oficial 3 de março de 2016, prorroga o prazo para 31 de maio, para que os condutores de ciclomotor sejam habilitados na categoria A ou você tirar a ACC. Então, para quem aí estava preocupado, tem até o dia 31 de maio. Coloca o slide 2. Então tá aí, ó. Ciclomotores produzidos. Agora entra a questão dos ciclomotores. Placa, registro, essas histórias, licenciamento. Ciclomotores produzidos a partir de 31 de julho. Então ficou dessa forma. Precisam estar registrados, licenciados e emplacados ciclomotores produzidos a partir de 31 de julho. Ciclomotores produzidos antes de 31 de julho de 2015, apenas se o fabricante tiver feito pré-cadastro do Renavan, com código de marca, modelo e versão. Só que aí entra um problema, principalmente para quem fiscaliza, né? Como é que você vai saber se o fabricante, se o proprietário tem esse pré-cadastro do ciclomotor? Então isso é meio complicado. Então a lei, ela é alterada, ela é publicada, só que o pessoal, às vezes, esquece que vai ter que ter a fiscalização lá na rua, lá na frente. E aí fica meio que no ar, então fica meio subjetiva a questão, né? Se você não tem como consultar, você não tem o que fazer, né? Partimos desse princípio aí. Estão temporariamente isentos de registro, licenciamento e emplacamento ciclomotores produzidos antes de 31 de julho de 2015 e sem pré-cadastro, que tem o prazo aí até 18 de outubro de 2017 para regularização. Ou seja, se você tem um ciclomotor, você tem que os prazos para regularizar.
Aí tem mais aqui, ó. Com relação à data de fabricação ou pré-cadastro junto ao órgão de trânsito ou Renavan, fica difícil as autoridades no momento da fiscalização saberem se determinado ciclomotor fez tal pré-cadastro. Dessa forma, não deverão exigir registro, licenciamento e emplacamento. Então, é mais ou menos assim. Então, se você tem o seu ciclomotor, você vai ter que aguardar até dia 18 de outubro de 2017, ou melhor, você tem o prazo até 18 de outubro de 2017 para você regularizar a situação. E se você tem um ciclomotor que foi adquirido do dia 31 de julho de 2015 em diante, esse já tem que estar em ordem, licenciado e emplacado. Agora, tem uma outra questão que o pessoal também tem dúvida, é com relação às bicicletas elétricas. A bicicleta elétrica, dependendo da potência, se ela tem acelerador ou não, ela pode se equiparar ao ciclomotor. Então, vamos lá. A bicicleta elétrica é equiparada ao ciclomotor, exceto se apresentar as seguintes características. Isso tem previsão, resolução 315 de 2009 e a resolução, se não me engano, 464, 465 de 2013, que ela fala aí sobre essa questão da bicicleta elétrica. Então, ela vai ser, a bicicleta elétrica é equiparada ao ciclomotor, exceto se apresentar as seguintes características: potência de até 350 watts, velocidade máxima de 25 km por hora, sem acelerador e que o motor só entre em funcionamento quando o condutor pedalar. Então, se ela tiver essas características, ela não se equipara ao ciclomotor. Então, se você tem uma bicicleta elétrica, que ela tem potência de até 350 watts, ela tem velocidade máxima de 25 km por hora, e ela, sem acelerar, o motor entra em funcionamento só quando, no caso, o ciclista pedalar, ela não se equipara com o ciclomotor. Tá? Então, essa parte de ciclomotor, se não se alterar, né, de novo, se não prorrogarem, que pode ser que aconteça, se não prorrogar, 18 de outubro de 2017, né, do ano que vem, tem que estar tudo certinho. Placa, você tem que estar com aquele documento lá para apresentar lá na hora da fiscalização. Se não tiver, você vai ter o seu ciclomotor apreendido e você possivelmente... não sei nem se compensa retirá-lo, principalmente se for no guincho, estadia de pátio e tal. De repente o custo que você vai ter aí para retirar esse ciclomotor do pátio nem compensa. Por isso que é bom você sempre se antecipar e resolver o problema antes. Tá? Chegaram algumas perguntas durante a semana, por quê? Todo esse material que eu divulguei agora aqui, eu coloquei no Facebook, eu divulguei isso em algumas mídias, algumas pessoas inbox, eu respondi no Facebook e chegaram algumas perguntas em cima desse assunto que eu falei durante a semana, que eu coloquei no Facebook. O Rafael, lá de Campinas, Rafael Nunes, ele mandou uma pergunta para mim no Facebook assim, ó: tenho um ciclomotor e não tenho documento. Comprei de um amigo, também não tem nota fiscal. Como faço para regularizar? Olha aí a situação. Eu espero que esse ciclomotor, se ele tiver um controle, como um número de chassi, alguma coisa do tipo, espero que ele não tenha nenhum problema, porque a gente tem que tomar cuidado quando vai comprar, né, um carro, uma moto, para se atentar. Ah, eu comprei de um amigo, é conhecido. Você não sabe se esse amigo conhecido já comprou de outra pessoa e essa pessoa, de repente, não era idônea. Então, tem muitos casos que as pessoas compram moto, às vezes a moto é quente e o motor é roubado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o primeiro passo é você procurar o órgão de trânsito. Você é de Campinas, procura aí o Ciretran de Campinas e fala, olha, eu tenho um ciclomotor, se você tiver como identificar lá a numeração do chassi, deve ter um número de chassi lá, você leva esse anotado, pelo menos, e explica. Não sei se eles vão puxar lá, possivelmente sim, não sei, se vão puxar, se você for fazer a documentação vai ser automático. E pede informação lá no órgão de trânsito. Eu acredito que eles vão fazer, como você não tem nenhum documento que comprove, provavelmente vai ser uma declaração, que você reconheça em cartório tudo, dizendo que você adquiriu aquele veículo de forma lícita, onde você adquiriu. Se você for adquirido de uma pessoa física, provavelmente você vai ter que constar de quem você adquiriu.
Por quê? Se esse veículo lá na frente, durante uma fiscalização, apresentar algum tipo de problema, ou até mesmo na hora de emplacar, você, em princípio, vai mostrar que você não roubou esse veículo. Você vai ter que provar depois. Mas, o Rafael Nunes, respondendo a sua pergunta, o ideal, o correto é você procurar o Ciretran da cidade de Campinas, tá bom? Uma outra pergunta que chegou sobre o assunto, não necessariamente sobre habilitação para ciclomotor e sobre documento, de Guarulhos, o Luiz Pedro mandou também durante a semana. Pode levar garupa em ciclomotor? Pergunta interessante. Ela pode levar, não tem problema nenhum, tem previsão no Código de Trânsito, artigo 55, salvo engano. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Artigo 55, então eu vou ler para vocês o que diz o artigo 55 do Código de Trânsito Brasileiro. Os passageiros de motocicletas, motonetas, ciclomotores e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando o capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou sem assento suplementar atrás do condutor. E 3. Usando vestuário de proteção, que não foi regulamentado até hoje. Essa questão de vestuário, tem que usar calça comprida, bota, luva, isso não existe uma exigência. Mas os passageiros de motocicleta, motoneta e ciclomotor só podem ser transportados. Então, se ele pode ser transportado, se ele deve ser transportado usando o capacete, ele pode, com certeza, ser transportado num ciclomotor. Eu agradeço aí o Luiz Pedro ter participado, né, enviou para nós a pergunta durante a semana. Bom, a gente continua agora. Eu quero falar de um processo novo que está sendo implantado aqui na cidade de São Paulo, que, aliás, não é novidade, né? Tem cidades vizinhas à nossa, se eu não me engano, Cotia, Jundiaí, que já tem esse processo, essa forma, que é a Zona Azul eletrônica. Então eu tirei um trechinho do texto aqui para a gente entender melhor. Tem muita gente que ainda usa a Zona Azul, porque os nossos estacionamentos, apesar que já foram mais caros, né, os estacionamentos particulares foram mais caros, está um pouco mais barato agora. Mas a CT, ela apresentou, eles dizem, chamamento público para implantação do cartão Zona Azul digital. O objetivo é facilitar a vida do usuário e combater a evasão de receita pela comercialização ilegal das folhas de Zona Azul. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, lança neste sábado, que foi dia 5/3, chamamento público para credenciar empresas que farão a venda do cartão Zona Azul digital por aplicativo de celular. A gente tem até uma imagem aí de um exemplo de um aplicativo, né, que você pode usar. Serão vários aplicativos, assim como funciona com os táxis. Então tá aí, olha lá. Santa Bárbara é um exemplo da cidade que tem. Tá lá, 30 minutos, R$1, utilizar. E aparecem outras opções de tempo e valor. Ali você vai inserir a placa do carro e tal. Então é a evolução, né? A gente não tem como escapar disso. Toda nova tecnologia, quando ela é usada para o bem, ela tem que se mostrar, né? Então, esse trabalho ele vai ser aplicado, um outro trecho aqui, o valor de cobrança segue o mesmo praticado atualmente, R$5 a folha do cartão, no caso digital, né? Também estão mantidos os horários regulamentados para estacionamento, que é de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. A CT já estuda a aplicação da venda em período fracionado. O camarada quer ficar 15 minutinhos ali, ele vai pagar só por 15 minutos. Nada mais justo. Então você vê que a tecnologia ela vem até para fazer a justiça nessa questão, né? Ah, mas poderia ter cartão de Zona Azul fracionado, 10, 15? Também poderia, né? Quanto tempo, diretor, a gente tem ainda de primeiro bloco? 3 minutos? Então dá tempo da gente continuar e responder mais uma pergunta que chegou aqui para nós, ou melhor, que chegou durante a semana. O Jonas é lá de Americana. Ele diz assim, mandou inbox essa semana. Levei uma multa que suspendeu a minha carta de ameaçar pedestres. Essa multa suspende a carta mesmo? Então a pergunta do Jonas lá de Americana, pessoal do interior, ele está dizendo aqui que ele levou uma multa e essa multa suspendeu a habilitação dele. Ele descarta, se suspendeu a habilitação dela.
Ele diz que a multa foi de ameaçar pedestre. Essa multa suspende a carta mesmo? Bom, olha, existe uma multa que eu não estou entendendo muito bem se ameaçar pedestre de que forma que foi. Se ele ameaçou o pedestre utilizando o veículo, existe uma infração de trânsito do artigo 170, que ela diz o seguinte. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Então, se você ameaçar o pedestre que está atravessando a via ou ameaçar veículos, a infração é gravíssima, multa de R$ 191,54 e suspensão do direito de dirigir de 1 a 3 meses. E se você for reincidente, no prazo de 1 ano, de 6 a 10 meses. Então, se foi esse o caso, se a ameaça foi com o veículo, que eu creio que com certeza deve ter sido, né? Essa multa suspende sim a habilitação. Então o pessoal tem que tomar cuidado. Até o agente que fiscaliza, ele tem que ter um pouco de cautela quando ele fiscaliza quando ele confecciona uma autuação dessa, né? Para ele não cometer injustiça. Porque existe a infração de não dar preferência de passagem na faixa de pedestre, e existe essa de ameaçar pedestre. Então, ô Jonas, essa multa suspende sim a habilitação. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado. Ah, o pedestre está atravessando fora da faixa, ele tem que ir lá na faixa. Eu já falei muitas vezes aqui no programa, apesar de muita gente não concordar no que eu falo, mas não sou eu que estou falando. Está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 69 do Código, que o pedestre é sim obrigado a atravessar nas faixas quando elas existirem numa distância de até 50 metros dele. Então ele é obrigado a ir na faixa quando ele tiver menos de 50 metros de distância dela. Aí ele tem que ir na faixa. Fora isso, não. É óbvio que eu não estou aqui incitando o pedestre a atravessar fora da faixa. Só que é óbvio que tem lugar que não tem faixa. Como que o pedestre faz para atravessar a rua? E nessa hora, eu já presenciei, já vi muito motorista desrespeitando o pedestre, xingando até. Falando, você tem que atravessar lá na faixa, vai lá na faixa. Só que ela acelera, não deixa passar, o pedestre tem que correr. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Bom, a gente vai fazer o nosso intervalo e a gente já volta. É rapidinho, não sai daí. Placa destruída. Em pouco tempo está de volta. Lesão cerebral pode durar uma vida. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade.
preserve a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. A gente falamos, né, sobre algumas alterações, novas resoluções que saíram essa semana, falamos no primeiro bloco, e a gente vai continuar agora falando de outras resoluções. Só que antes disso a gente vai colocar o vídeo de quando foi lançado o Fiat 147, no ano de 1976. A gente vai colocar para relembrar e depois a gente comenta. Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr, não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. Então tá aí, a propaganda de 1976, são 38, 39 anos, né, diretor? A gente tava falando aqui, na hora que eu aprendi a dirigir num Fiat 147, meu pai tinha um Fiat 147, eu lembro até hoje, vermelhinho, o escapamento aberto, fazia uma barulheira tremenda, o câmbio era uma maravilha, né? Quem dirigiu o Fiat 147 sabe disso, né, diretor? Agora, será que... quantas vezes fizeram aquele teste de frenagem ali, aquele senhorzinho na frente ali, né? Corajoso, hein? Bom, a gente continua, depois tem mais um vídeo pra gente colocar, que é do Opala, quando foi lançado o Opala também, ó, um vídeo antigo, muito antigo. Agora, outra resolução que foi alterada, resolução 578 desse ano, 2016, foi publicada no Diário Oficial essa semana. Autoriza a condução de veículos automotores em todo o território nacional por condutores habilitados oriundos de países estrangeiros durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Tá? Nessa resolução 578, tem o anexo 1, que traz a relação de todos os países que os seus condutores, seus representantes, vamos dizer assim, vão poder dirigir com habilitação, com essa habilitação. Então o camarada veio lá do Afeganistão, por exemplo, né, o homem-bomba lá, ele vai poder dirigir, por exemplo, o veículo com a habilitação dele de fora. Ele vai poder dirigir aqui no Brasil. Existe uma habilitação que chama PID, que é Permissão Internacional de Direção, é um negócio assim, depois eu vejo e passo para vocês, que a gente vai comentar que saiu uma lei nova sobre isso, que se o estrangeiro for ficar aqui no Brasil por mais de 180 dias, ele tem que tirar uma espécie de uma habilitação, como se fosse uma habilitação provisória, para poder dirigir aqui no país. Então ficou mais de 180 dias, ele tem que ter essa permissão. Outra resolução, resolução 579, prorroga prazo que os CFCs, o Centro de Formações de Condutores, adquiram ciclomotores para aulas. Então foi prorrogado esse prazo. Para quem tem um centro de formação, vai poder comprar esses, caso não adquiriu, mais para frente. Outra resolução, 580/2016, proíbe painéis luminosos nos veículos. Fica autorizado somente os veículos de transporte coletivo de passageiros, mostrando o itinerário. Nós temos uma imagem que ilustra bem aí essa parte no exemplo desse caminhão. Então tem um luminoso na frente. Não importa se ele está na frente ou está atrás, do lado. Nós temos uma grande seguradora
na cidade de São Paulo, no país, né, que ela tem alguns veículos que oferecem manutenção para quem para quem tem o seguro, né? Por exemplo, se tem um problema de encanamento em casa, um telhado, alguma coisa do tipo, eles têm um carrinho, uma vanzinha que faz assistência. Eles costumam usar um painel atrás desse veículo. Então, nesse caso, essa empresa também vai ter que providenciar a retirada. Não pode mais ter nenhum tipo de painel. Só o ônibus, né? O ônibus às vezes tem atrás e na frente tem lá o itinerário também. O ônibus não vai ter problema nenhum. Bom, a gente vai agora responder aqui mais uma pergunta que chegou durante a semana sobre trânsito. É o Marcelo Novaes, que é do Pará. O pessoal de longe também participa. Caro amigo, também sou instrutor. Nos ajude essa aqui não é uma pergunta, na verdade, né? Caro amigo, também sou instrutor. Nos ajude a acabar com as aulas noturnas. Olha, o Marcelo, eu não tenho esse poder, não. Aqui a gente... posso até omitir a minha opinião. Eu já falei muito sobre aula noturna, né? Simulador de direção. E eu torno a dizer, eu sempre bato nessa mesma tecla. Eu acho que muitos colegas profissionais da área de trânsito vão concordar comigo. Enquanto você não mexer na formação, né, mudar a carga horária de legislação de trânsito, enquanto você não preparar melhor o instrutor de autoescola, preparar melhor, remunerar melhor o instrutor de autoescola, um profissional que vá, né, lá trabalhar feliz, ter um bom salário, que não vai... que ele realmente vai ensinar, porque infelizmente a gente tem alguns instrutores que chega para o aluno ali e fala, ó, faz isso, faz aquilo, e fica lá no zap, né? Esquece da vida e não está prestando atenção se o aluno ali está fazendo os testes corretos, está fazendo, dando seta, enfim, você está dirigindo o veículo corretamente. Então, se você perguntasse para mim, você é contra ou a favor das aulas noturnas? É assim, eu acho interessante as aulas noturnas, mas o que acontece? Nós temos um problema sério no nosso país com relação até a questão de segurança pública acaba envolvendo, né? Nós tivemos casos, vários casos, não foi um só, relato de próprios instrutores que foram roubados à noite, né? Roubaram pertences do aluno, do próprio instrutor, então é meio complicado. Agora, interessante, até mas eu não vejo como prioridade. É a mesma coisa o ciclomotor. O simulador de direção, ele é tão importante assim? Eu não vejo tanta importância assim. Nessa humilde opinião de quem trabalha com trânsito só há 22 anos, eu não acho que o simulador vai resolver morte no trânsito. Vamos ser pontual aqui. Simulador vai resolver morte no trânsito? Eu acho que não. Isso é opinião minha. Agora, o ciclomotor poderia fazer parte? Poderia, até poderia, mas ele deveria talvez, de repente, ser até opcional, né? Ou complementar. Só que eu ainda bato nessa tecla, tem que mudar a carga horária de legislação de trânsito. Nós temos hoje, no processo de curso, para quem quer ser instrutor de autoescola, a carga horária de 32 horas de legislação de trânsito. Em 32 horas de legislação de trânsito, num curso de 30 dias, você não aprende quase nada. O instrutor que está lhe dando aula, ele não tem nem culpa, né? Aí você vai para a carga horária de legislação de trânsito no autoescola, 18 horas. O que você aprende em 18 horas de legislação de trânsito? Olha, do jeito que está sendo dinâmica a alteração do Código de Trânsito, né, de 2 anos para cá, saindo lei, resolução e portaria, deliberação, mudando toda hora a legislação de trânsito. Então, o extintor é obrigatório, agora não precisa mais, o ciclomotor tem que ter habilitação, mas joga mais para frente, o registro. Então, é muita mudança, né? Uma em cima da outra. Se for considerar essas 18 horas que está na legislação de trânsito, que o CFC tem que aplicar no aluno, essas 18 horas, malemar, dá para você falar das atualizações de 2 anos para cá, 1 ano para cá, de 1 ano para cá. Quem dirá falar dos mais de 340 artigos que tem no Código de Trânsito, mais de 1000 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Então, peraí, será que as aulas noturnas e o simulador de direção, eles são mais importantes do que aprender a teoria sobre a regra de trânsito? Eu tenho certeza que não.
nesses quase 23 anos atuando no trânsito de São Paulo como agente de trânsito representando o Estado, eu tenho certeza que se você melhorasse a formação do motorista, naquela parte teórica dele aprender regra de trânsito, a gente reduziria morte em acidente de trânsito. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Queira ou não, quando a gente está na rua atendendo ocorrência, que a gente preenche um boletim de ocorrência, a gente ouve as partes do acidente. Ah, por que você, no cruzamento aqui, por que você não parou? Ah, não parei porque eu vinha na avenida, a preferência é da avenida, trânsito rápido. Isso não é regra. Isso virou uma regra usual, mas o que está na legislação? Não é quem vem na avenida, é quem vem à sua direita. Você pode estar numa rua e a preferência é sua. Só que se é tão complicado o negócio, que se você vier na avenida e parar para quem vai cruzar vindo de uma rua, é capaz do camarada que está atrás de você bater. Eu estou falando isso por um cruzamento que não tem sinalização, tá? Não tem semáforo, não tem placa pare, não está pintado pare no solo lá. Então, aí você começa a fazer as considerações. O que mais mata no trânsito hoje? Cruzamento de via. Cruzamento de via representa 60% dos acidentes de trânsito. Aí você vai para a ultrapassagem, 30%. Nós fechamos aí 90% dos acidentes, de 70% a 90%, vai para não dizer que eu estou sendo muito exagerado. Nós temos duas situações que fecham quase o pacote de 100%. Então vamos mexer no que está errado. O que está errado? O tempo a carga horária de legislação de trânsito. Isso eu falei de duas regras, mas você tem muito mais, né? Você tem a questão de preferência, você está numa via de duplo sentido de circulação, o camarada vem de um lado, você vem do outro, né? Aí agora, esse camarada vai entrar para cá. E esse aqui, quem que para? Esse que vai entrar para cá tem preferência ou quem seguiria reto? Muita gente acha que quem vai entrar tem preferência. Quem vai reto tem preferência. Então está no Código de Trânsito isso, tá? Então, hoje eu considero muito mais importante a aula teórica do que todo esse negócio de aula noturna e a questão do simulador de direção, que também é uma novela, né? Mas eu não tenho esse poder para acabar com a aula noturna, tá? O que eu faria hoje, eu mudaria todo o processo. Eu começaria falar assim, ô Alessandro, vem cá, tá aqui, ó. O que você quer? É você que vai mudar hoje, ó. Vamos começar lá de cima. Vamos começar a mudar todo o processo de formação do instrutor da autoescola. Passou todo mundo? Beleza. Agora vamos mudar o processo de formação dos condutores. Uma carga horária melhor. Fechou. Agora vamos padronizar. Olha que interessante. Vamos padronizar a formação de quem fiscaliza. Vamos padronizar a formação do agente de trânsito. Né? Agora, com a edição aí do Manual Brasileiro de Fiscalização 2, pode ser que os municípios aí, né, que constituem os seus agentes de trânsito, agora a Guarda Civil Metropolitana também. Então você pega um município lá do extremo norte, nordeste ou do sul, o sul ainda, o pessoal ainda para o trânsito, eles têm aí uma atenção até que especial. Não que o nordeste, o norte não tenha, mas no geral, para não dizer que eu estou generalizando, que eu estou pontuando que é o norte e nordeste, isso ocorre no Brasil inteiro, com relação aos agentes de trânsito. A Prefeitura X faz 60 horas de treinamento. A Prefeitura Y faz 200 horas de treinamento para o agente de trânsito fiscalizar. Eu já ouvi o cúmulo de ter prefeitura que constitui lá, pega o funcionário, toma um talão de multa aqui, o camarada nem treinamento recebe, né? Eu acredito que isso não exista mais, mas eu começaria mudando daí, tá bom? Eu me estendi um pouco aí, mas o assunto ele é interessante, é importante porque envolve vidas, né? A gente está falando de vidas aí e a péssima formação do motorista mata a gente no trânsito todo dia, tá bom? Bom, a gente vai comentar aqui, vai ter agora dia 18 e 19 de março, o primeiro encontro nacional de direito de trânsito, organizado pela Advocar, na pessoa do Bruno Sobral, que o Bruno Sobral é advogado, vai ser realizado lá em Salvador, Bahia. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Bruno Sobral num curso que eu fiz com o capitão Júlio Modesto,
foi um curso na SEAT, né? Como não fazer o seu recurso de multa. Então eu tive o prazer de conhecê-lo lá pessoalmente. Então ele está organizando esse evento, né? A gente tem até um banner aí para mostrar o melhor, né? Até para o pessoal gravar. Então tá aí, ó, primeiro encontro nacional de direito de trânsito, dias 18 e 19 de março de 2016. Para você que tem interesse e quiser participar, pode fazer sua consulta lá pelo e-mail advocar@hotmail.com. advocar@hotmail.com. Pessoal, desculpa, eu estou meio gripado, então a voz tem hora que sai um pouco alterada aí. Tem um vídeo aqui que o Capitão Júliver gravou falando do evento. Vamos mostrar o vídeo, depois a gente comenta mais um pouquinho. Você já fez sua inscrição para o Encontro Nacional do Direito de Trânsito? Se ainda não, corre, que ainda dá tempo. Dias 18 e 19 de março de 2016, na cidade de Salvador, Bahia, ocorrerá o primeiro Encontro Nacional do Direito de Trânsito, uma realização da Advocar, na pessoa do Dr. Bruno Sobral. Eu tive o prazer de ser convidado para ser um dos palestrantes. Se você ainda não me conhece, eu sou Júliver Modesto, professor de Legislação e Trânsito, e ao lado de outros palestrantes no evento, vou compartilhar conhecimentos, aprendendo e ensinando a respeito das questões de segurança viária. Minha palestra abordará o direito de trânsito dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quais são as suas relações com os outros âmbitos do direito, seus princípios, as regras de interpretação jurídica, a relação entre as leis que alteraram o Código e as resoluções do CONTRAN. Enfim, tenho certeza que será uma palestra que, assim como as demais, serão muito úteis para aqueles que tiverem o prazer de participar do encontro. Então espero você. Se você ainda não fez inscrição, entre no site, que é o ENDT, de Encontro Nacional de Direito de Trânsito.net.br. Vai lá, ainda tem inscrição para você e nós nos encontramos em Salvador logo mais. Um grande abraço. Então tá aí, o nosso mestre Júliver Modesto, Capitão Júliver, capitão da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e ele é mestre em trânsito. Então hoje, muitas das coisas que a gente usa como referência aqui na cidade de São Paulo para falar de trânsito, alguns entendimentos, ele faz parte aí das comissões, né, de estudo da Polícia Militar que faz aí algumas doutrinas, alguns procedimentos que a gente adota na fiscalização, no dia a dia. Então ele vai estar lá presente. Quem puder, eu não vou poder estar porque eu estou fazendo curso aqui em São Paulo. Quem acompanha a minha vida sabe, meu curso termina no meio do ano. Então não vou poder estar. É uma pena porque vai ser muito interessante, vai ter gente de todo o país lá falando sobre trânsito, são pessoas formadas na área, né, que têm conhecimento de causa, que já atuam nessa área, que a área de trânsito não é todo advogado que gosta de trabalhar nessa área, então vai ser muito interessante. Eles vão possivelmente falar do homicídio, falar da questão do álcool, que está sendo, é uma questão que está sempre na mídia, sempre falando. Tem agora a questão aí do exame toxicológico, que a comunidade da área de saúde reprova totalmente, né? Porque você vai surpreender, você vai obrigar o camarada que tem habilitação C, D ou E, categoria C, D ou E, fazer o exame toxicológico quando ele for renovar a habilitação. Aí, se ele é um usuário de drogas, o teste, ele retroage, né? Até 90 dias, se você usou drogas, se não me engano, até os últimos 90 dias vai acusar lá. Então o camarada que for cauteloso, que faz uso de qualquer tipo de droga, ele não vai fazer o uso, vai ficar lá 100 dias sem usar a substância química, faz o teste, aprovou. Aí assume a direção lá do treminhão, né? Lá, de repente, fez o uso de algum tipo de entorpecente, que está sendo muito comum no nosso país, infelizmente, não é uma regra, mas o consumo de droga é geral e para quem trabalha nessa área de transporte de carga não é diferente, infelizmente. Ele vai continuar dirigindo sob o efeito daquela droga, porque ele vai renovar a habilitação de novo depois de 5 anos. Então, é uma lei que não vejo eficiência para combater ali a questão de acidente envolvendo motorista sob efeito de álcool ou droga, motorista que transporta cargas. Essa é a minha opinião e a opinião de muitas pessoas que atuam nessa área de trânsito, de direito de trânsito. Então, creio eu que essa exigência ela vai cair porque ela não é eficiente, né? Se não é eficiente, ela passa a ter
ter um viés mais econômico, de arrecadação. Isso não é bom, né? O país já está mergulhado aí num caos, vamos dizer assim, a nossa economia aí muito instável, muito ruim, né? Todo mundo está acompanhando aí, possivelmente no próximo domingo vai ter uma grande manifestação aqui na nossa cidade. Então, se você... tudo que é forçado ali, que não traz uma transparência, um resultado positivo, tem que ser questionado. Bom, a gente continua. Vamos mostrar agora o segundo vídeo, diretor, sobre o Opala, quando foi lançado o nosso Opala em 1969. Esse é mais antigo do que o Fiat 147. Vamos ver, depois a gente comenta mais. Vamos assistir agora a algumas das propagandas que ajudaram a transformar o Opala nesse sucesso de vendas. Em setembro de 1968, a General Motors do Brasil lançava seu primeiro automóvel de passeio nacional, o Opala modelo 69. Beleza Chevrolet, estilo Chevrolet, conforto Chevrolet, desempenho Chevrolet. Carro certo. Chevrolet Opala. Bem-vindo. 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 Aí tá, já foi uma máquina. Logo que eu casei, isso em 2001, 2002, eu queria comprar um Opala, aquele Opalão preto, aquele 4 portas e tal, mas a minha esposa não gosta, porque era muito grande e tal, e no fim acabou ficando, um veículo hoje, quase você não vê. Nesses dias eu vi um zerado, né, andando. Mas muito interessante. Interessante é a propaganda, né? Que também, se vocês perceberam, tinha cabos de aço ali, amarrando ali para o carro, para a maré não levar. Então, provavelmente colocaram o carro em cima da pedra com a maré baixa e a maré subiu. Mas vamos amarrar aqui para o carro não ser arrastado. Bom, todo programa a gente vai colocar vídeos antigos. A gente tem de moto, tem postos de combustíveis e tal. Bem legal. Ontem, na data de ontem, dia 9 de março, saiu a 29ª alteração, a 29ª lei que alterou o Código de Trânsito. Foi publicado no Diário Oficial de ontem, tá? É a Lei 13.258. Altera o inciso 20 do artigo 19 do Código de Trânsito, autorizando que a permissão internacional para dirigir seja expedida também por entidade civil habilitada para este fim. O que acontece? Essa permissão internacional para dirigir, que é o famoso PID, a gente tem um modelo aí para colocar, antigamente, ou melhor, antes da lei, ela somente era emitida pelos órgãos de trânsito, os órgãos estaduais de trânsito. Então você tinha aqui no Detran e pedir essa autorização se você fosse ficar no Brasil, por exemplo, mais de 180 dias. Então, com a alteração, ela passou... o texto ficou dessa forma. Artigo 19, inciso 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado... vou repetir. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal, ou a entidade habilitada para este fim pelo poder público federal. Então, eu acredito que, no caso aqui fala de alfândega, talvez os consulados, né, possivelmente também vão ter esse poder. O poupa-tempo, eu não sei se não tenho certeza se o poupa-tempo já emitia. No caso, o Detran emitia, como o Detran tem essa ligação, mas não tenho certeza. Mas se caso o poupa-tempo não emitia, apesar que é um órgão público, né? Mas a alfândega, a questão dos consulados, possivelmente também vão poder emitir,
E queira ou não, acaba facilitando a vida aí do estrangeiro que vem para cá, né? Que às vezes não conhece nada, aí tem que ir, o Detran onde fica? Tem na Boa Vista, aí manda lá na Avenida do Estado. Ah, não é na Avenida do Estado, é lá na Rua Boa Vista, no centro. Então, dessa forma você facilita a vida aí de quem vai tirar essa permissão. Então, vai ficar mais de 180 dias no Brasil, tem que tirar essa permissão. Bom, a gente vai responder aqui uma outra pergunta que veio durante a semana, que ela é uma dúvida de todo mundo, né? Se for de muitas pessoas, né? É o Wilson do Prado, de Perdizes, São Paulo, bairro de Perdizes. Alessandro, o rodízio tem tolerância de tempo? Olha, o Wilson, até onde eu sei, por lei, não tem tolerância. Virou lá, que nem começa às 7 horas da manhã, vai até às 10. Deu 10 horas e 1 minuto, se fosse considerar, você já está passível da multa. Eu creio, né? Eu acredito que o agente de trânsito, ele deve dar uma tolerânciazinha ali, não é uma regra, mas eu acredito que ele deve... Uma vez eu num bate-papo com um amigo que é da CET, ele comentou que ele não aplica essa multa, caso ele não me recordo se foi uma instrução interna, uma orientação interna, mas ele falou que ele começa a fazer a autuação depois de 15, 20 minutos do tempo efetivo. Por quê? Às vezes a pessoa ficou presa num congestionamento, alguma coisa do tipo ali, e acabou comprometendo o tempo dela, né, de rodízio. Então, isso ele adota esse procedimento, mas pela lei, até onde eu sei, não existe essa autorização, tá bom? Bom, a gente vai agora falar de um assunto que é dúvida de muita gente, que foi até questão de uma pergunta que chegou para mim também durante a semana, foi do Walter de Santana do Parnaíba. Ele perguntou assim: Alessandro, me tira uma dúvida, insufilme no para-brisa, pode ou não pode? Então sempre tem uma polêmica sobre essa questão do insufilme, então eu trouxe uma imagem para a gente comentar em cima, e eu também aproveitei e coloquei a resolução aqui, a resolução 254, para a gente comentar em cima da resolução que está vigorando, e ficar fácil da gente explicar e de vocês entenderem, inclusive com o uso da imagem. Então, o artigo 1º da resolução 254 de 2007 diz assim: os veículos automotores, os reboques e semi-reboques deverão sair de fábrica com as suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança que atendam aos termos desta resolução. Bom, aqui fala de vidro. Vamos passo a passo para a gente não perder nada. Parágrafo 2º. Laminado, para-brisa, não tem tanta necessidade assim. Parágrafo 3º. A transmitância luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas e 70% para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Então, isso entra um pouco polêmico. Então, quais que são os vidros considerados importantes para a dirigibilidade do veículo? Para-brisa, eu não tenho o que se falar. Muita gente fala o vidro traseiro também, mas você não tem vista direta a ele, então, tanto que em furgão é até fechado, né? Para vocês entenderem aqui, 75% para os vidros incolores. O que são vidros incolores? Aquele que não tem nenhuma tonalidade de cor, ele é totalmente branco, transparente. E os coloridos são aqueles vidros verdes, né, que saem originais de fábrica, ele tem um tom esverdeado, né? Aí o parágrafo 1º do artigo 3º diz assim, dessa resolução: ficam excluídos dos limites fixados no caput desse artigo os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%. Então, na imagem que a gente tem lá, a gente vai mostrar. Então, tá lá. Para-brisa, 75%, né? Para o vidro incolor, 70% para o vidro colorido. Para as portas dianteiras, 70% de transparência.
Para os demais vidros, no caso ali as portas traseiras e o vidro traseiro, você pode perceber que é mais escuro. A porcentagem ali é de 28%, uma película mais escura. Aí tem aqui o parágrafo 2º do artigo 3º, ele diz o seguinte: consideram-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme ilustrado no anexo dessa resolução. Então, é da forma que está mostrando aí nesse veículo. Então eu tenho aqui, no caso o anexo que eu tenho aqui na minha frente, que vocês não vão conseguir ver, eu reproduzi nesse carro que está aí, nesse Siena. Então, da mesma forma que eu estou vendo aqui, eles apontam como a área indispensáveis a dirigibilidade, esta área mais clara, onde mostra aí que é 70%, tá bom? Agora a questão da chancela, que é importante também, porque não adianta a sua película estar certinho se a chancela não existir ou estiver incorreta, tá? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui a questão da... Então no artigo 7º, diz assim, parágrafo 1º do artigo 7º, a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existente em cada conjunto vidro-película, localizados nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, serão gravados indelevelmente na película por meio de chancela, devendo ser visíveis pelos lados externos dos vidros. Agora, é interessante isso porque você tem que tomar cuidado quando você mandar colocar esse filme no seu carro e se atentar se o instalador chancelou aquele... Parece um carimbo, né? Parece um grampeador. Ele deixa uma marca indelével na película. Você tem que estar lendo aquela descrição da chancela pelo lado de fora do veículo. Se tiver invertido, não pode. Você está passivo de multa. Tá? Artigo 8º. Fica proibida a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo. Então, qualquer película refletiva não pode. Você pode estar com chancela, o que for, que você vai ter problema de ser autuado. Então, o artigo 9º diz assim: fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, nós já falamos aqui, que é do meio do carro para trás, vamos exemplificar assim, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida, desde que o veículo possua espelhos retrovisores externos direito e esquerdo, e que sejam atendidas as mesmas condições de transparência para o conjunto vidro, pictograma, inscrição, estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 3º dessa resolução. Então, resumindo, né? O diretor, coloca de novo para nós, por favor, a imagem do veículo. Então tá lá, para-brisa, 70% para os vidros coloridos. É a transparência de conjunto vidro-película. 75% para os vidros incolores e 70% para o vidro colorido. Portas dianteiras, motorista e passageiro, 70% de transparência. E a chancelinha lá. Nos demais vidros, do meio do carro para trás, no caso ali, 28% nos laterais de portas e 28% no vidro traseiro, tá bom? Então, isso é uma dúvida muito recorrente. No caso aqui, era a dúvida do Walter de Santana do Parnaíba, mas que é uma dúvida que hoje todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, e tem que tomar cuidado, porque você pode ser parado num bloqueio policial, pode levar uma multa ali, o agente de trânsito vai pedir para você retirar, se você tirar, você só leva a multa, ah, não vou tirar, não sei o que lá, e você vai ter o documento do carro apreendido. E agora com a nova regra, salvo engano, o Insulfilme, se você não quiser tirar, o carro vai para o pátio. Porque tudo que você puder sanar na hora, se você sanar, libera o veículo. Não sanou, vai para o pátio, tá? Essa mudança ela foi boa em partes e ruim em outras. Por quê? O camarada que antigamente entortava a placa da moto,
ele escondia a placa do carro, punha um adesivo lá, ele poderia ser abordado e tirar lá, antes do policial chegar perto dele, ou ele desentortar a placa, que o veículo ia para o pátio, não tinha conversa, estava na lei. Agora não. Ele desentortou a placa, tirou o adesivo lá, o papel que... Não a adulteração continua sendo crime, tá? Mas ele pegou um adesivo e colou lá em cima da letra ou do número. Agora, se ele for lá e tirar, você só faz a multa e tem que liberar. Então, essa alteração por lado ela foi boa, porque o pneu liso, antigamente não dava apreensão. O camarada tomava uma multa, apreendia o documento e liberava o carro. Agora não, agora tá com o pneu liso, consegue resolver o problema na hora? Não consigo. O carro vai para o pátio. Né? Então existiu uma incoerência, consertaram de um lado, mas eu acredito que do outro não ficou muito legal. Tá bom? Quanto tempo, diretor, ainda? Já deu? Então, já deu o nosso tempo. Pessoal, agradeço vocês todos que assistiram o programa. Semana que vem a gente vai possivelmente estar voltando com o programa ao vivo. Né? Agradeço a todos que mandam as perguntas, que vocês, queiram ou não, acabam ajudando aqui no programa, na interação do programa, e é dúvida de muita gente, tá bom? Agradeço aí, tenham todos um excelente restinho de sexta-feira. Lembre-se que boas pessoas também matam no trânsito. Tchau, tchau, e até a semana que vem.